Só o pensamento positivo é suficiente para alcançar o sucesso? O pensamento positivo ele é importante, mas ele sozinho não muda a sua realidade. O que faz a diferença, na verdade, é a ação que você vai tomar. Fala, criador, e seja bem-vindo a mais um episódio. E esse é o episódio de número 41, onde vamos falar sobre pensamento positivo não basta, você precisa agir. Quantas pessoas você já deve ter conhecido por aí que tem essa ideia do pensamento positivo, mas que ela não tira a bunda da cadeira para fazer as coisas acontecer e ela continua exatamente no mesmo lugar, né? Aquela ilusão do pensar positivo sem uma ação. E muitas pessoas acabam acreditando que apenas mentalizar coisas boas, frases boas vão melhorar a sua vida. É o famoso discurso da lei da atração, né? Apenas imagine e o universo te entregará. Não, não é só imaginar, acredito na lei da atração, mas não é só você jogar para o universo, você precisa fazer a sua parte, você precisa contribuir. Mas a gente acaba ouvindo algumas frases por aí, né? Ah, se você pensar positivo, o dinheiro vai aparecer. Se você acreditar, a oportunidade certa chegará. Só mentaliza que o resto acontece. Mas não é bem assim a verdade. Quando a gente vai entender, não é assim que funciona. Porque eu continuar sentada só pensando em positivo, o dinheiro não vai aparecer se eu não tiver uma ação de trabalhar e criar minhas oportunidades, né? Que é o famoso criar a nossa própria sorte, porque nós somos criadores. Então tem muita gente que fica nessa ilusão de jogar as palavras para o universo e sentar e continuar esperando. E um grande exemplo clássico que eu trago para você é o da Mega Sena. Quantas pessoas dizem que vão ganhar na Mega Sena virada, mas sem nem jogar? Elas mentalizam o prêmio, elas fazem planos, elas sabem o que vão fazer no dia seguinte se elas ganharem aquele dinheiro, mas elas nunca compraram um bilhete. E o pensamento positivo, ele não vai imprimir um bilhete da loteria e te entregar na sua mão, isso não vai acontecer. E se você não se dá o trabalho de nem fazer o bilhete, como você espera ganhar? E tem muita gente que eu vejo que é assim, até pessoas próximas, não, vou ganhar mais, mas e aí, você jogou? Não, a pessoa não jogou, então como você espera? Que realmente você esteja andando pela rua, o vento traga um bilhete premiado, você pegue, ele seja os números corretos e você vai lá na lotérica retirar o seu prêmio. Olha só, que coisa, né? Realmente a lei da atração funciona. E as pessoas esperam e acreditam muito nisso, né? E o verdadeiro papel do pensamento positivo, ele vai te ajudar a manter o foco, não desanimar e você ter uma clareza mental das coisas que você precisa fazer e sempre estar ali motivado para agir. Mas somente esse pensamento sozinho, ele é só uma ideia vaga. Se eu não tiver uma ação para executar as coisas que eu espero através daquele pensamento, ela não vai acontecer. Você pode acreditar que você vai emagrecer, mas se você continuar sentado num sofá comendo besteira, nada vai mudar. E eu vou trazer um exemplo meu mesmo sobre emagrecimento. Eu tive a ação de ir começar um acompanhamento com um nutricionista, só que as minhas ações não estavam correspondendo com o resultado que eu queria ter. Então, eu estava comendo muita besteira, estava realmente passando a perna ali, né? Fazendo do meu jeitinho, mas isso aqui pode, mas isso aqui pode. Saindo para tomar muito café. E no dia de voltar para a consulta, eu fui com pensamento positivo. E na minha cabeça estava que eu iria ter perdido pelo menos 4 quilos. Só que não foi isso que aconteceu, eu perdi 200 gramas. Mas por que eu não perdi se o meu pensamento estava positivo? Porque as minhas ações não corresponderam com o resultado que eu estava buscando. Então não tem como eu emagrecer se eu estava comendo a mesma quantidade. Não tem como eu ter o resultado dos 4 quilos se eu realmente não dei a devida atenção, não segui o que um nutricionista pediu. Mas era para eu ter perdido, porque o meu pensamento estava positivo de que seria 4 quilos. E quando ele falou que foi 200 gramas, eu falei, não é possível. Eu vim na minha cabeça pensando que era os 4 quilos. E olha só como não faz diferença, né? Porque uma coisa é eu pensar e outra coisa era eu ter ação para ter chegado naqueles 4 quilos que eu imaginava. Então isso é muito real, né? Existe uma diferença entre a gente mentalizar e fazer acontecer. E muitas pessoas confundem a positividade com passividade. Eu quero trazer uma reflexão para você. Quantas vezes você já disse que queria algo, mas você não se moveu um dedo para que isso acontecesse? E eu quero trazer um exemplo também de empreendedores. São, assim, coisas reais que eu vejo na prática, que é o empreendedor que quer um negócio de sucesso, mas ele não estuda, ele não coloca a mão na massa, ele não contrata alguém que possa ajudar ele, mesmo que ele não tenha conhecimento. É uma pessoa que está buscando um relacionamento melhor. Eu quero um relacionamento melhor, mas a pessoa não muda a atitude que ela tem. Ela não muda os ambientes que ela frequenta para encontrar essa pessoa, para ter realmente esse relacionamento melhor.
Então, não adianta a gente querer uma coisa se a gente não está fazendo acontecer. Eu quero ter o corpo saudável, mas eu não quero fazer exercício, eu não quero nem mudar a alimentação, então como que eu vou ter? Mentalizar somente o corpo perfeito, perdendo os quilos que eu desejo, não vai trazer o resultado que eu espero, né? E o perigo apenas de ficar no mundo das ideias. Isso é extremamente perigoso. Como a falta de ação, ela gera uma frustração, né? Você acaba se enchendo de expectativas, você acha que tudo vai acontecer. Igual eu fui para consulta com um nutricionista, eu estava assim, na minha cabeça, os 4 quilos vai vir, esperava que fosse mais, mas como eu sabia que eu tive vários deslizes, pelo menos 4 quilos estava dentro. E eu acabei me decepcionando quando nada aconteceu, porque 200 gramas, porque eu estava em jejum, porque se eu tivesse tomado o café da manhã, nem as 200 gramas eu teria perdido. Então a gente precisa sair apenas do mundo da mentalidade, apenas do mundo das ideias e começar a ter ação. Então quando alguém diz que quer um emprego melhor, mas ela nunca envia um currículo, ela nunca busca novas oportunidades, então como que essa pessoa quer um emprego melhor? Me fala se realmente ela quer. Pessoas que ficam esperando o momento certo, mas elas nunca começam. Qual que é o momento certo? Ela nem sabe quando é o momento certo. Por quê? Porque em nenhum desse tempo que ela está esperando, ela não tomou nenhuma ação, ela não fez nada para começar e entender qual seria o momento certo para ela. Então, se você quer algo na sua vida, e o que de concreto você faz hoje para se aproximar desses objetivos que você tem, tá? O sucesso, ele é igual pensamento positivo e ação constante. Isso é extremamente importante. Sucesso é pensamento positivo. Eu penso positivo, que eu sou capaz de correr atrás e realizar aquelas ações, mas eu tenho que ter ações constantes, tá? E o pensamento positivo, ele deve ser o ponto de partida para que você consiga executar e levar os resultados que você espera, tá? E pequenas ações diárias que você faz são mais valiosas do que grandes planos sem execução. Então não adianta eu sonhar que, nossa, eu vou perder 10 quilos de uma vez, se eu posso começar devagar, fazendo uma quantidade de exercício, me alimentando melhor, perdendo 2 quilos esse mês, 3 no mês que vem, e assim indo. Porque se eu espero de uma vez os 10 quilos, isso não vai acontecer. Acaba se tornando mais difícil, eu acabo me frustrando. E qual que é o segredo de pessoas bem-sucedidas? São as pessoas que mentalizam o sucesso, elas traçam um plano para o sucesso e elas fazem acontecer, tá? E um grande exemplo são os empresários, os atletas, pessoas que trabalham duro para chegar aonde estão, que é aquelas pessoas que na maioria das vezes você vai olhar e falar, mas é porque o fulano lá, o Flávio Augusto, ele teve sorte, é porque o Joel J, ele teve sorte, é porque a Denise, ela teve sorte, é porque o Pedro, ele teve sorte. Cara, e não é sorte. A pessoa realmente sabe aonde ela quer chegar. Nenhum deles ficou apenas imaginando sucesso. Todo mundo cria a sua ação, todo mundo vai em busca do que quer. E é preciso sair da zona do pensamento e ir para a ação. E o que você pode fazer? Você pode se perguntar o que eu posso fazer hoje para me aproximar do seu objetivo. Por isso que é importante você ter um plano e entender onde você quer chegar. Então, crie um plano com passos pequenos e simples que você consegue executar. Então, eu quero emagrecer. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um exercício físico, preciso beber mais água, preciso me alimentar melhor, que são coisas que você consegue executar. Então, não adianta fazer algo longo, algo que não está dentro da sua realidade, porque mais uma vez você vai se frustrar e não vai conseguir executar isso aí. Então, crie um plano com pequenos passos e que você consiga executar. E aprenda com quem já fez acontecer. Então, comece a buscar conhecimento, participe de mentoria, faça network, busque essas pessoas que já têm os resultados que você procura ter. E elimine desculpa, tá? Isso aí é sensacional. Não tenho tempo, não sei por onde começar, não sei fazer. Hoje o YouTube ele tá aí para te ensinar muitas coisas. E quando eu falo buscar conhecimento com essas pessoas, não é se você está aqui escutando e nesse momento você não tem condições de fazer um investimento, pagar uma mentoria, cara, de alguém, 7, 20, 10, 50 mil reais, comece estudando gratuitamente lá pelo material que tem no YouTube. Rede social, Instagram, podcast é um jeito de você buscar conhecimento também, de você aprender. Aprenda com as pessoas que estão ali, tá? E um outro ponto que eu quero trazer para vocês é,
Não deixe com que o pensamento positivo, ele realmente tome conta de você, porque ele vai ser só uma ilusão. Pensamento positivo sem ação é ilusão, e você vai continuar mais um ano aí iludido, achando que as coisas vão acontecer, enquanto você não tem ação de levantar e fazer acontecer. Os resultados do meu negócio não estão do jeito que eu espero, mas o que você vai fazer para mudar essa realidade? Qual que é a sua ação? Porque só pensar que as vendas vão aumentar e que no mês seguinte você vai estar faturando 100 mil reais e com dinheiro no bolso, isso não vai acontecer. Isso realmente não vai acontecer, tá? Só para te deixar claro. E você pode mudar a sua vida, mas você só vai conseguir mudar se você estiver disposto a agir de verdade. Então, o que é que você quer realmente de verdade para a sua vida? Então, eu te desafio a escolher um objetivo hoje e dar o primeiro passo. O que eu quero? Mudar os resultados da minha empresa. Então, comece, crie um plano, faça o negócio acontecer e tenha uma ação. Quero mudar o ambiente que eu estou, quero mudar as amizades que eu tenho, a mesa que eu sento. Comece, tenha um objetivo e dê o primeiro passo, tá? Então, esse foi o conteúdo que eu precisava dividir com vocês e que eu vejo muitas pessoas tendo pensamento positivo e esperando que o sucesso chegue sem tirar a bunda da cadeira. E isso realmente não vai acontecer. Então, chegamos ao fim desse episódio. Você consegue me seguir aqui no Spotify. Tem um lugar onde você começa a me seguir ali. Deixa 5 estrelas, porque vai me ajudar muito. E pega esse episódio, compartilha no grupo dos amigos, no grupo da família, para que mais pessoas possam ouvir essa mensagem.